Start aqui. Perfeito. Boa noite, então, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma rodada aí do nosso encontro de formadores, tá? Hoje a gente vai discutir sobre dois temas. Um, que é o primeiro, que é a apresentação do chefe Coço sobre o novo ciclo de programa, tá? E depois a gente vai bater um papo aí com a galera que fez o CNJ esse ano e vai poder dar um pouco do feedback, como foi o evento e as novidades aí que podem trazer para a gente, tá bom? Chefe Coço, obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? A palavra é toda sua aí, faça bom uso. Muito obrigado pelo convite. Assim, gente, eu tô longe, né? Então eu sinto falta de estar com vocês. Então qualquer oportunidadezinha que aparece aí de estar junto de todo mundo, eu já tô aceitando, tô entrando de cabeça, porque faz falta demais. Você tá doido. Como o Wagner disse, né? Eu vou pincelar um pouquinho sobre ciclo de programa. Mas a grande questão é o seguinte: todo mundo que está aqui, nós somos formadores, então a gente já domina o que é o ciclo de programa, como trabalhar o ciclo de programa. Mas a gente precisa entender agora o que as mudanças do programa educativo impactaram e impactarão na aplicação desse ciclo, né? Como que a gente vai trabalhar isso com os jovens. Mas para fazer isso, a gente precisa primeiro pegar o conceito do ciclo de programa, porque aí depois disso a gente destrincha o que as mudanças impactarão em todas essas ações, dentro da ferramenta que é o ciclo de programa. Para a gente iniciar, eu gosto de iniciar com a dinâmica só para a gente meio que distrair um pouco a cabeça, não ficar aquele negócio maçante de eu falo, vocês escutam, eu não gosto disso, e todo mundo que me conhece sabe que eu não gosto. Então, eu vou colocar aqui uma chuva de ideias, aqui, uma nuvem de ideias, e aí cada um joga várias palavras que acha que representa ciclo de programa, que você acha que resume o que é ciclo de programa. Eu vou enviar o link no chat também, para quem não pudesse ler o QR Code. E aí é só colocar o código 41719886. Fazendo favor. E eu vou mudar aqui a transmissão para chuva de ideias que vão aparecer. Já apareceu uma. Vamos esperar um pouquinho, porque até todo mundo acessar demora um pouco. Ó, já apareceu aí uma ferramenta educativa, planejamento, cerne do método, uma roda contínua. As palavras que tiverem mais respostas similares, elas vão ficando maiores. E faz um pouco de sentido depois. Disciplina. Planejamento está crescendo. Vamos ver mais um pouquinho. Programa aplicado. Processo. Vai começando a ficar pequeno, eu já não enxergo direito, para eu conseguir ler vai ser uma tristeza. Objetivos educativos. Necessário. Ferramenta. Fundamental. Execução. Vou deixar só mais um minuto e a gente já segue. E processo. Qual que entrou agora? Termômetro. Oh, interessante. Interessante. Nós vamos chegar em todos esses itens. Até agora todos englobam na ideia. Eu acho que é isso. Acho que escolhas, eu acho que o Luiz que mandou aí no chat. Então, gente, o ponto é esse. O ciclo de programa, ele de fato é uma ferramenta, tá? Que tem como objetivo, como proposta, o planejamento, a execução e a avaliação. Eu vou alterar aqui a partilha, só para a gente voltar aqui na apresentação.
ela é uma ferramenta que articula todas as propostas educativas, né, que nós temos em determinado período, e esse período a gente chama de ciclo, tá? Ela vai fazer com que a gente observe a aplicação do método escoteiro, que a gente elabore a proposta, que a gente elabore as ênfases que serão trabalhadas e que a gente avalie como os resultados finais vão impactar diretamente na aplicação do método escoteiro e na educação daquele jovem. E aí entra o ponto principal. Todo mundo aqui sabe aplicar ciclo de programa e sabe como ele funciona. Isso eu não tenho dúvidas, porque eu conheço praticamente todos aqui. Eu acredito que conheço todos, inclusive. E o que a ferramenta ela faz? Ela diagnostica o período atual dos meninos, ela define objetivos, ela executa as ações que foram planejadas, ela observa a aplicação do método escoteiro, observa o desenvolvimento dos jovens e avalia os resultados. Ponto. Ele é um ciclo, então, como eu disse, no ciclo ele vai ter uma fase cíclica que tem início, meio e fim. Mas tem um ponto que é fundamental, gente, que assim é indiscutível e não está colocado em xeque. Isso não é uma possibilidade, uma alternativa, isso é obrigatório. O processo é participativo. O envolvimento do membro juvenil é fundamental para que o processo funcione. Porque a partir do momento que o membro juvenil não participa, a gente já vai fugir do método e o ciclo não vai ser aplicado da maneira correta. Então, não é opcional. A participação ativa do jovem é peça fundamental para a aplicação do ciclo de programa da melhor maneira possível. Ponto. Isso não está em xeque. E aí, como eu disse, é um movimento cíclico, né? A gente primeiro planeja o nosso ciclo, então a gente escolhe, organiza juntos, né? É claro que a cada ramo a gente tem níveis de maturidade diferentes e esses níveis vão impactar em como será esse planejamento. Nós temos a execução, então, né, o ciclo sendo feito e sendo trabalhado, e também terá o impacto das maturidades diferentes dos ramos, e a autonomia vai mudar de acordo com cada ramo. E no final a gente tem a avaliação, que aí está até no período cíclico aí do slide colocado como refletir e celebrar. Porque não, a avaliação não é simplesmente o diagnóstico, o relatório, a reunião, é também a celebração. Eu vou falar isso mais destrinchado um pouco à frente. E aí, para quem entrou agora, gente, eu vou falar o que eu disse no início. O objetivo aqui agora não é a gente pincelar o que é ciclo de programa, porque eu acredito que todo mundo sabe o que é ciclo de programa. É a gente entender como o impacto do programa educativo, da mudança do programa educativo, vai impactar de fato no ciclo, no novo ciclo aplicado, tá? Mas para isso nós precisamos pincelar todo esse processo do ciclo de programa, para aí depois a gente destrinchar com as mudanças. Ponto. Hoje, eu não vou entrar nesse mérito também, mas a gente precisa pincelar isso, né? A gente saiu das nossas áreas de desenvolvimento fáceis, mas na verdade elas não deixarão de existir, elas só não serão o impacto inicial da nossa progressão, né? Quando a gente trabalhava lá o físico, afetivo, caráter, espiritual, intelectual, social, os itens de progressão eram divididos nesses eixos. Hoje, esses eixos eles estão inclusos dentro dos novos eixos de progressão. Então, nós temos hoje 4 eixos, que é o meio ambiente, saúde e bem-estar, paz e desenvolvimento e habilidades para a vida. Ah, Cos, quer dizer então que não tem mais fáceis? Não, não é isso que eu disse. Fáceis existem e existirão para sempre dentro da proposta da aplicação do método escoteiro e das atividades da progressão. Só que hoje elas estarão inseridas dentro desses novos eixos. Porque são eixos estratégicos, eixos que nós conseguimos trabalhar de uma forma mais dividida com os jovens. Porque vocês entendem que os fáceis são efetivos, mas são muito amplos. A gente consegue trabalhar diversas atividades físicas, mas que englobam o meio ambiente, que englobam saúde e bem-estar, que englobam habilidades para a vida, que englobam paz e desenvolvimento. Então, o que eles fizeram agora é dividir esses eixos e aplicar os fáceis dentro desses eixos. Então, hoje as atividades... eu falei que eu não ia entrar nesse mérito, estou entrando. Mas tudo bem. As atividades elas estarão divididas nesses eixos de progressão, tá? E só para pincelar também, dentro de cada eixo entram as atividades estratégicas que nós vamos trabalhar com os jovens. Então, Coço, vai ter atividade mateira? Vai, está dentro de meio ambiente, olha, vida ao ar livre. Coço, vai ter atividade social? Sem dúvidas, vai estar ali, ó, paz e desenvolvimento, né, de valores, vai ter habilidades para a vida como criatividade e inovação, autonomia e liderança, vai ter em saúde e bem-estar como vínculos saudáveis. Então, assim, nós teremos as atividades, porém agora divididas em novos eixos,
o que mostra, inclusive, um impacto no nosso ciclo de programa quando a gente definir nossos objetivos para o ciclo. Então, a gente vai definir objetivos baseados em áreas estratégicas dos novos eixos da progressão. Por isso que eu quis pincelar com vocês essa mudança. E agora vamos entrar no ciclo em si. Planejamento estruturado. Primeiro ponto. O ciclo de programa é um período, né, no qual a gente vai planejar, executar e refletir e diagnosticar no final. E esse período, Cos, qual que é o tempo desse período? Esse período, gente, ele não tem nada definido que necessariamente precisam ser 6 meses. Mas é aconselhável que a gente utilize esse período como 6 meses. A cada ano, 2 ciclos. Isso é o ideal, por quê? Porque a gente consegue fazer as negociações com jovens, entender as necessidades do calendário, fazer algo mais dinâmico, sem que fique nada corrido ou nada muito prolongado. Porque se a gente deixar de uma forma minuciosa, se a gente faz em 2 meses, está corrido. Negociação com jovem, atividade, vai ficar todo mundo louco. Agora, se a gente faz em um ano, no final do ano, o jovem nem lembra mais como estava a negociação, o que foi planejado, qual era a ênfase, o que a gente propôs no calendário. Então, o ideal é que sejam 2 ciclos anuais. Por quê? Para ficar fluido, para ficar tranquilo da gente estruturar todo o ciclo, aplicar todo o ciclo e depois diagnosticar todo o ciclo, porque é um período bacana, nem tão longo e nem tão curto. Segundo ponto, planejamento participativo. Como eu disse lá em cima, é fundamental que o jovem atue dentro do processo participativo do ciclo de programa. Cada um com a sua maturidade, cada um com a sua autonomia. A gente entende que cada ramo tem essas necessidades e essa autonomia. Então, cada ramo tem que levar isso em consideração. Mas a estruturação do ciclo de programa é um processo participativo. Haverão momentos na qual o escotista vai atuar mais no planejamento, vamos supor, mas a voz do jovem precisa ser ouvida a todo momento. Então, no planejamento, quando a gente está lá no início, de acordo com o nível de maturidade, uns tocarão a estrutura do planejamento do ciclo de programa praticamente sozinhos. Outros demandarão um auxílio do escotista. E aí o escotista entra como orientador ou como um suporte. E aí, antes de entrar nesse mérito, a gente vai elaborar o calendário, e dentro do calendário nós temos 2 tipos de atividades. Nós temos atividades fixas e variáveis. E isso sempre gerou uma certa dúvida em alguns âmbitos, porque eu já ouvi pessoas falarem que atividades fixas são atividades mateiras e atividades variáveis são atividades de diversão. E aí, esse é um questionamento muito complicado, porque nós somos uma instituição educacional, nós não temos atividades simplesmente por diversão. Nós não somos uma colônia de férias, nós temos proposta educativa em tudo. Então, obviamente, os jovens vão gostar mais de atividades fixas ou variáveis, é perfil do jovem. Mas tudo tem proposta educativa, tá? Então, é uma coisa que vale colocar, porque tem gente que tende a achar que fixa é o que está com a proposta educativa, e variável é o que não tem proposta educativa. Não, proposta educativa tem nas duas. Mas as atividades fixas são aquelas que são tipicamente escoteiras, que estão ligadas à vivência. Então, é um acampamento, é um bivac, é uma excursão, é uma jornada. São atividades que estão ligadas. Hoje eles estão usando um termo que é muito legal, que é escoteiros fazendo coisas de escoteiros. Então, hoje, atividades fixas, se a gente fosse resumir, são escoteiros fazendo coisas de escoteiros. Então, atividades ligadas ao movimento escoteiro, tipicamente escoteiras. Mas as atividades variáveis são atividades que envolvem interesses dos jovens. Então, serão as atividades, vou para o shopping, vou para o cinema? Sim, pode ser, dentro da proposta, se o intuito é esse, mas são atividades que não estão ligadas ao programa ou ao método escoteiro? Não, elas estão totalmente ligadas. A partir do momento que o jovem junta para ir lanchar num shopping, você está trabalhando integração, você está trabalhando o espírito de equipe. Então, assim, a proposta educacional está sendo trabalhada. Não é uma atividade que não tem proposta educacional. Ela tem proposta educacional. Só que ela não está ligada a coisas que são tipicamente escoteiras. São coisas que são de hobbies, interesses dos membros juvenis. Então, é legal deixar isso claro para a gente conseguir dividir isso de uma forma mais clara. E aí, vamos na divisão. Planejamento. Dentro do planejamento, a gente tem a parte inicial. Alguns grupos, por exemplo, utilizam o diagnóstico em ênfase como relatório, outros usam as ferramentas que nós temos dentro da sessão. Então, conselho de patrulha, assembleia de tropa, assembleia de clã, roca de conselho. Então, são alternativas de análise, então, para a gente entender qual é o diagnóstico da situação atual. Dentro disso, a gente elabora o objetivo do ciclo, e aí volta isso. O meu grupo elabora o objetivo do ciclo de acordo com áreas de desenvolvimento. Então, no programa anterior, os fáceis. A gente define que o nosso ciclo vai ser atividades fixas e sociais.
não é problema, mas nós temos que visualizar isso de uma forma mais ampla. Objetivos do ciclo são necessidades de acordo com a negociação. Então, a gente entende que os jovens vão seguir a progressão em determinada área, está em déficit em determinada área. Então, na verdade, os objetivos têm que ser baseados na negociação com os jovens, nos objetivos da sessão. Então, não necessariamente na área de desenvolvimento, nem nos eixos de progressão, nos novos eixos, mas sim, podem ser neles também, entendeu? Vocês entendem que não há uma obrigatoriedade, há um direcionamento, mas objetivos são amplos, que podem ser destrinchados em pequenos objetivos. Ponto. Dentro disso, com os objetivos definidos, com a análise feita, a gente indica as atividades para ir elaborar o calendário. Quando eu falo do processo participativo do jovem, do processo de autonomia do jovem, a gente precisa induzi-los a essa ideia. Então, aí eu coloquei até algumas perguntas-chave que a gente colocaria para determinados ramos, para que eles desenvolvam essa autonomia. Então, gente, que tipo de atividades ao ar livre vocês gostariam de experimentar? Que novas técnicas vocês gostariam de aprender? Como que a gente pode ajudar a comunidade? Então, assim, de acordo com a ênfase que nós vamos colocar, os objetivos daquele ciclo de programa, a gente vai perguntar isso para que o jovem tenha essa autonomia de definir essas atividades estratégicas. Obviamente, de acordo com a maturidade de cada ramo, tá, gente? Novamente, eu vou colocar esse ponto que é super importante. Eu não vou chegar para o ramo filhote e falar, e aí, de acordo com o objetivo de bem-estar, o que você sugere? Nós não vamos ter resultado. Mas aí eu também não vou chegar pro ramo pioneiro e falar: e aí, o que vocês gostam de fazer para se divertir? O que a gente pode fazer para brincar mais na sessão? Então, é entender os níveis de maturidade de cada sessão para sugerir esse diálogo entre os jovens e esse ponto de autonomia deles. Dentro disso, eu coloquei algumas sugestões de atividade, mas que é bem claro do nosso dia a dia. E a gente parte para um outro processo que é fundamental no planejamento do ciclo de programa, que é o jogo democrático. O jogo democrático, gente, é uma ferramenta na qual a gente mostra que eles estão no controle, eles de fato estão. E é uma forma palpável deles entenderem isso. Então, eu coloquei algumas formas mais dinâmicas aí, eleições na urna, aquele negócio do BBB onde senta e cada um vota, cada um ganha uma moeda de troca aí, compra no mercado as atividades que querem, uma votação simples. Então, assim, mas é importante que eles vivenciem esse processo democrático, porque o processo democrático é o que mostra para eles que eles estão no controle, de fato. Eles estão, tá? Mas eles precisam ser palpável, eles precisam sentir isso. Não é simplesmente a gente colocar. Eles precisam entender que o processo democrático é o processo que vai direcionar aí as atividades e o calendário. E aí, dentro disso, a gente parte para a elaboração do calendário, que também está dentro da fase de planejamento. E aí, Coço, quem que planeja o calendário? Quem que elabora o calendário? É muito comum, gente, que os escotistas elaborem um calendário em cada ramo. É muito comum. E aí elabora por conta própria, chega lá, apresenta para a Assembleia de Tropa, votem o que vocês querem, o que vocês não querem e vamos seguir. Mas aí a gente vai fugir daquela proposta que eu coloquei no início, que é a autonomia e o processo participativo do jovem. Quando a gente fala do ramo filhotes, do ramo lobinho, obviamente a elaboração do calendário vai ser feita pelo escotista. Mas com a participação ativa daqueles jovens. Então, a escolha das atividades pelo jogo democrático, o entendimento do que é necessário para aquele ciclo, de uma forma de diálogo, uma forma, no caso do ramo lobinho, de uma forma lúdica, entender as necessidades daquele jeito com o processo participativo deles. E aí os cotistas elaboram um calendário de fato. Tá? Mas a partir do ramo escoteiro, é fundamental que a gente use os órgãos de liderança para fazer essa ação de elaboração do calendário. Então, no caso do escoteiro sendo a corte de honra e no caso do ramo pioneiro a Comate. E aí você fala, Coça, mas a corte de honra vai fazer o calendário sozinhos? Não vai ter participação dos outros jovens? Não. A corte de honra vai tocar a elaboração do calendário. Então, eles podem muito bem reunir a Assembleia de Tropa, a Corte de Honra preside, e eles fazem a elaboração, a escolha de datas, sempre considerando os calendários superiores. Então, calendário local, distrital, regional, nacional. Então, mas é importante que os órgãos dos jovens toquem essa ideia, porque isso mostra a autonomia deles dentro disso. O escotista do ramo escoteiro, do ramo sênior, chegar lá com o calendário pronto para os meninos, apresentar para a Assembleia de Tropa para aprovar, não está um processo participativo e autônomo dos jovens nisso. Então, na verdade, a gente precisa dar a responsabilidade para eles, de fato, para eles entenderem que isso é deles para eles, entendeu? Então, vamos seguir. E aí a gente segue para a execução. Dentro da execução, a gente tem cada um no seu papel.
as oportunidades de aprendizagem em cada atividade, em cada setor específico, e, obviamente, a flexibilização e a adaptação de cada atividade de acordo com a realidade daquela sessão, tá? E aí, volto a dizer da maturidade e da autonomia de cada ramo. Eu vou bater muito nessa tecla. Existem ramos que o escotista vai ter uma atuação muito mais presente nessa execução. Ele vai elaborar todas as atividades, ele vai chegar com o esqueleto da atividade pronto, aplicar, porque necessita de alguns ramos fazerem isso. Mas agora, com a nova proposta da alteração do programa educativo, a gente entende que o ramo sênior e o ramo pioneiro são ramos um pouco mais autônomos nesse sentido, que vão demandar o escotista, mas diferente dos ramos anteriores, como o escoteiro, o lobinho e principalmente o filhotes. Tá? E o filhotes ainda tem o acréscimo da família. Então ainda tem o escotista e o familiar. E a avaliação. A avaliação, gente, não é simplesmente só o diagnóstico, as reuniões, o que a gente vai melhorar para o próximo ciclo, a ênfase, enfim. Ele também tem a celebração. O ciclo precisa ser fechado com uma celebração. Celebração de entrega de progressão, entrega de especialidade, entrega de reconhecimento de ramo. É importante vivenciar isso. Ah, Costa, então quer dizer que eu tenho que esperar o final para entregar isso para os jovens? Não, não precisa. Você pode, obviamente, o menino conquistou no segundo mês aí do ciclo, você vai esperar 4 meses para entregar? Não, não vai acontecer isso. Mas eles precisam visualizar esse ciclo se fechando. Então, se entregou tudo no meio do ciclo, planeja alguma coisa para o final. Um destaque de ciclo, uma camisa de tropa, alguma coisa que celebre o fim desse ciclo e esse objetivo conquistado. Entendeu? Se não for o reconhecimento, a especialidade, enfim, vai ser alguma coisa. Para a gente conseguir realmente visualizar todo o processo do ciclo. Porque às vezes fica só para o escotista, e obviamente a gente não vai passar a parte burocrática disso para o jovem, mas o jovem precisa entender que esse ciclo está sendo feito, que a gente planejou algo, que a gente executou esse algo, e depois a gente avaliou esse algo. Eles precisam ver isso precisa ser palpável também. E aí agora, gente, que nós vamos dar uma pincelada em cada ramo para entender a mudança na nova proposta do programa educativo, do ciclo de programa em si aplicado. Algumas coisas vocês vão ver que não mudou, tá? E alguns ramos também a gente vai ver que não mudou muito. Mas é bom a gente pincelar para a gente ter isso claro na nossa mente. Primeiramente, a gente entra no ramo filhotes. O planejamento, o ponto inicial, ele vai ser feito com o escotista e com os pais, consultando os membros juvenis. Mas os membros juvenis são muito novos, eles não têm ainda um pensamento crítico muito detalhado, mas eles têm interesses, eles têm gostos, eles têm vontades, o que eles gostam, o que eles não gostam. Então isso vai ser consultado a eles, com auxílio dos pais, e os escotistas vão fazer essa ponte. E aí, o que o escotista vai fazer? Ele vai colocar as propostas de atividade para o ramo filhotes. Falar, e se a gente fizer isso? Se a gente fizer aquilo? Vocês gostam disso? Vocês gostam daquilo? Então, é essa a indução do escotista do ramo filhotes. E ele vai elaborar o calendário e vai apresentar para os pais. E os pais vão aprovar e vão seguir o nosso primeiro ponto do nosso ciclo de programa do ramo filhotes. O executar. O executar é exclusivamente escotista com auxílio dos pais. Tá? A execução no ramo filhotes não tem atuação do membro juvenil, porque, afinal de contas, eles não têm esse nível de maturidade para atuar na execução. Eles vão participar das atividades, mas eles não vão elaborá-las. E na avaliação, como eu disse, o primeiro ponto é as impressões dos jovens, dos membros juvenis, com os pais. Então, os pais vão se reunir, é o ramo da família, então é o ramo deles se juntarem, falarem, como é que foi? Gostou? Qual atividade você gostou mais? Eu gostei mais daquela, eu gostei mais dessa. Então, isso é uma análise. Então, os pais vão fazer isso com os jovens e o escotista ele vai ficar lá próximo consultando. E aí entra a questão que eu falei da celebração do final de ciclo. Dá para fazer uma grande festa, um lanchinho, salgadinho, para eles entenderem que o ciclo está se fechando da forma mais clara para o nível de maturidade do ramo filhotes. Quando a gente entra no ramo lobinho, novamente, a consulta dos jovens, mas nesse momento, de uma forma um pouco mais lúdica, a proposta da Jungle, os jovens eles já têm um pouco mais de maturidade que o ramo filhotes, eles conseguem elaborar dentro da roca de conselho propostas para aquele ciclo. A gente entende que no nível de maturidade do ramo lobinho já dá para ter um nível de discussão, de escolha dentro desse planejamento maior do que o do ramo filhotes, né? Mas ainda assim, quem elabora o calendário são os escotistas,
e aí eles vão apresentar para a roca de conselho, vão apresentar para a diretoria, para os responsáveis, enfim, como a gente segue todos os trâmites dentro da nossa sessão. As atividades de execução continuam sendo exclusivamente com os escotistas. O Ramo Lobinho ainda não tem esse nível de autonomia para tocar as atividades no Ramo Lobinho. Então, os escotistas ainda tocam. No final, a avaliação de ciclo ela é feita pelos escotistas, mas os membros juvenis serão consultados, obviamente, da maneira que eu coloquei. Então, a roca de conselho, discussão entre eles, o que você gostou, o que você não gostou, o que a gente pode mudar, de uma forma mais clara, mais tranquila, nada muito direcionado. Não vamos chegar com um papel de diagnóstico em ênfase para o Ramo Lobinho, não, porque os meninos vão olhar aquilo e vão rir da nossa cara. Então, na verdade, a proposta de diagnosticar é de uma forma que seja mais leve para eles, que eles estejam abertos a dizer realmente o que eles gostaram, o que eles não gostaram dentro daquela proposta. E, como eu disse, finalizar com a celebração. Ramos Coteiro. Agora a gente já tem um pouquinho mais de autonomia do que a gente já tinha no Ramo Lobinho. Então, os interesses e necessidades são levados para as patrulhas, tá? Então, dentro disso, a gente coloca, inclusive, a cor de honra desse processo de análise. Chama eles para a chincha mesmo, o monitor vai reunir com a patrulha no conselho de patrulha, vai fazer o diagnóstico em ênfase, vai falar o que foi bom, o que não foi do ciclo anterior, vai falar o que eles querem. Eles já têm esse nível de autonomia para conseguir realmente decidir o que eles querem e o que não querem, diagnosticar o que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim. Tá? Então, eles vão fazer esse processo, eles vão escolher democraticamente as atividades, vai ter o jogo democrático, vai ter todo o processo, e a corte de honra, com o auxílio do escotista, é fundamental que isso aconteça, a corte de honra vai elaborar o calendário da sessão, e aí a aprovação é da Assembleia de Tropa. Todos os jovens vão se reunir, olhar lá o que a corte de honra propôs como calendário, fazer alterações se necessário e seguir com a aprovação para aplicação. Já a execução, ela é dos escotistas, mas é fundamental que os monitores também participem do processo, gente. Vamos colocar o monitor dentro do processo. O monitor, a corte de honra, a gente tende a achar que dentro da sessão ela é um órgão julgador. Eu já vi muito isso, você vai aprovar insígnias de interesse, vai aprovar os antigos cordões, que ainda está valendo, para quem ainda está no programa anterior. Então, assim, é um órgão julgador, é um órgão aprovador. Não só. A corte de honra é um órgão executivo, é um órgão que atua na aplicação do ciclo de programa, atua na programação das atividades. O escotista no ramo escoteiro, obviamente, ele vai atuar mais diretamente nesse planejamento de atividades e execução, mas é fundamental que a corte de honra também participe desse processo, tá? Porque é um órgão que também atua e também fortalece a autonomia do jovem dentro da sessão. E aí, no final, nós temos a avaliação de ciclo, que é conduzida pelos monitores, a avaliação, com apoio e suporte dos cotistas, tá? Então, novamente, aí vamos colocar os membros juvenis na atuação e autonomia do processo. E a celebração, como eu disse, que é fundamental. Agora a gente entra no ramo sênior. Agora, gente, se vocês observarem, eu não vou entrar nesse mérito, a gente teve algumas alterações na proposta do ramo sênior, inclusive as especialidades. A gente foge um pouco daquelas atividades mais práticas e rápidas e entramos mais no cenário de projetos, né? Um cenário de autonomia na qual eles estruturam um projeto. Com isso, a gente entra com um processo similar às equipes de interesse que a gente tem no ramo pioneiro. Então, mostra que além do sistema de equipes que nós temos, as patrulhas, nós teremos um sistema de equipes também com equipes de interesse, como já funcionava muito bem no ramo pioneiro. E aí, novamente, eu vou pincelar isso bem rápido, porque é bem parecido dessas partes com o ramo escoteiro. As patrulhas vão levar os interesses, fazer a análise, tal. Os monitores vão conduzir a estruturação do calendário, como ramo escoteiro, definir democraticamente as atividades, com o jogo democrático. A cor de honra apresenta para a Assembleia de Tropa, aprova o calendário e segue para os... Como foi no ramo escoteiro. As execuções das atividades, elas vão acontecer pelos escotistas, com o intermédio dos monitores, como eu disse no ramo escoteiro. Só que agora, aqui, o nível de autonomia aumentando. Os monitores, sob orientação dos escotistas, vão organizar as atividades de patrulha. Então, eu já vi muito acontecer, por exemplo, as atividades fixas e variáveis de patrulha, o escotista se matando para organizar como que vai ser o programa daquilo, sei lá o quê, como é que vai fazer, qual que vai ser o valor. Vamos dar essa autonomia para o membro juvenil, para a cor de honra. A atividade de patrulha, o monitor ele precisa se sentir responsável por isso. Por quê? Porque nós estamos dando esse voto de confiança para ele. Então, vamos fomentar essa autonomia. E aí eu coloquei também a questão equipes de interesse,
que vão organizar as atividades de projetos sob a sua responsabilidade. Como a progressão hoje mudou e eles, dentro dessas progressões, especialidades, eles farão projetos maiores, mais relevantes, mais estruturados, as equipes de interesse vão nascer e eles vão tocar essas atividades propostas dentro da equipe de interesse, tá? Obviamente, nós temos lá o planejamento, o objetivo do ciclo, e esses projetos vão entrar dentro da proposta. No final, avaliação e celebração, como os ramos anteriores. E aí a gente entra agora no ramo pioneiro, que é bem similar, mas onde se lia corte de honra, a gente vai ler comadre, a assembleia vai acontecer da mesma maneira, só que aí o nível de autonomia é muito maior. O escotista ele entra como um conselheiro, né? Ele não vai executar as atividades. Quem vai executar são os membros de juvenis. Ele vai ser o conselheiro que vai garantir que os meninos fiquem vivos, que eles comam, que eles sigam a proposta educativa, que não vire away, entendeu? Então, na verdade, o escotista ele vai ser um direcionador, mas a autonomia total do membro juvenil, tá, gente? E no final, a mesma coisa, avaliação feita pelos jovens e celebração. Eu coloquei aqui um ponto, eu não disse isso, porque eu já até falei lá anteriormente, mas é bom ressaltar que a celebração final não é obrigatoriamente todas as entregas. As entregas podem ocorrer no decorrer do ciclo, mas a gente precisa fechar esse ciclo. É fundamental que esse ciclo se feche e que eles visualizem todos os pontos do ciclo. Aí você fala, Coço, você não ia entrar no mérito do que é ciclo de programa, mas entrou no mérito, mas era fundamental para eu mostrar para vocês que dentro desses 3 âmbitos de planejar, executar e avaliar, a gente vai ter uma atuação em escada dos membros juvenis, da maturidade deles e da autonomia. Então, na nova proposta do novo programa educativo, a gente vai ter no ramo sênior os projetos, as equipes de interesse, a gente fortaleceu ainda mais a autonomia do ramo escoteiro. Então, eu precisava que vocês visualizassem esse ciclo dessa maneira para conseguir pontuar essas mudanças no novo programa educativo. Porque isso vai impactar diretamente nas nossas ações como escotistas e também como dirigentes, para quem estiver atuando também na área de programa educativo e tudo mais. O que eu queria que vocês entendessem dentro dessa dinâmica é que hoje a gente tem o processo mais estruturado ainda do que tínhamos. A gente já tinha um processo muito bem estruturado de que é o ciclo de programa e como aplicar. Dentro do ciclo de programa, que é uma ferramenta, a gente vai ter as outras ferramentas. Então, a gente vai ter os itens de progressão, as especialidades, os projetos, as atividades estratégicas. Isso tudo está dentro. As insígnias, está tudo dentro da proposta. E eu não vou entrar nesse mérito, porque isso vai entrar, ou já entrou, na fala de progressão individual e entendimento disso. Mas é muito importante a gente entender que todas essas mudanças impactam diretamente na ferramenta ciclo de programa, porque vai mudar como a gente vai planejar, vai mudar como a gente vai executar. E também vai mudar como a gente vai refletir no final e analisar todos os impactos. Eu espero que tenha sido claro em todas essas explanações, e agora eu vou abrir um pouquinho para dúvidas, porque a gente tem um tempo um pouquinho corrido. Muito obrigado pela oportunidade. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode levantar a mão que a gente abre a fila. Acho que ficou claro. Deixa eu parar de transmitir aqui. Wagner, prometi que eu ia acabar 15 minutos antes, acabei 13 minutos antes para abrir para perguntas. Foi de flash. Foi bom, foi bom. Eu acho que... Assim, pode falar. É uma pergunta, assim, para a gente conseguir sintetizar, né? Se a gente for comparar um antigo ciclo de programa com essa nova proposta, o que você conseguiria elencar de principais diferenças? Tá, vamos lá. Eu acho que assim, o impacto inicial visível é a mudança na estrutura até a conquista do reconhecimento de ramo, né? A gente não tem mais cordão. Eu acho que o principal ponto, por exemplo, as especialidades. Você está englobado dentro dos itens de progressão, então a gente ou era itens de progressão, agora, na verdade, você fazia itens de progressão e especialidade. Agora é ou itens de progressão ou especialidade dentro da proposta. Isso vai alterar no nosso planejamento inicial do ciclo. Por quê? Antigamente, a gente fazia negociação com os jovens de acordo com o número de itens, né? A gente chegava no início do ciclo de programa e falava, olha, falta 4 anos aqui, 3 anos aqui para você passar para outro ramo. Você vai fazer 25% do trilha nesse ciclo, 25% do trilho no outro ciclo, tal. Então, isso vai dar 15 itens, isso vai dar 13 itens. Então, você tem que fazer 13 itens nesse ciclo. Hoje já não tem mais essa dinâmica. Por quê? Porque hoje, na verdade, quando a gente fala dos ramos lobinho e escoteiro, a gente está falando de itens ou especialidade.
Quando a gente fala do ramo sênior e do ramo pioneiro, a gente está falando de projeto. Então, muda totalmente o nosso planejamento e a nossa execução. Então, até mesmo para a gente definir objetivos para o próximo ciclo, a gente vai precisar trabalhar nesses eixos que foram apresentados para conseguir aplicar as propostas dos jovens dentro daquilo. Porque, vamos supor, eu chego no ramo sênior lá, cada jovem quer seguir um lado diferente e cada jovem tem propostas de projeto diferente. Eu não tenho calendário para isso. Então, na verdade, na estruturação, lá no início, no planejamento e na definição dos objetivos, a gente vai ter que ser muito claro na definição desses objetivos, para a gente conseguir realmente estruturar todas as propostas. Não adianta a gente negociar de qualquer jeito, chegar lá no meio do ciclo e já vai falar: nossa, mas eu quero muito fazer um projeto tal, e a gente não ter data no calendário. Então a gente precisa deixar isso claro para eles, que a gente precisa definir essas propostas para que a gente consiga realmente estruturar nosso calendário para apresentar isso para eles da melhor maneira. E eu acho que principalmente no ramo sênior, que é o ramo que mais vai sofrer impacto nessa mudança, né? O ramo escoteiro, o ramo lobinho, ele vai sofrer definitivamente, porque as especialidades vão mudar, tudo vai mudar, mas ainda assim eles vão seguir com itens. A especialidade tem 3 itens, na verdade eu não lembro quantos itens são, mas tem itens diferentes e tudo mais. E quando a gente chega no ramo sênior, no ramo pioneiro, a gente tem especialidades com projetos mais estruturados, que vão demandar mais tempo. Então a gente precisa que isso esteja bem proposto lá na análise, lá no planejamento, para que na execução a gente não se embole e fique louco um processo com a roda girando, entendeu? Então, eu acho que esse é o maior impacto que a gente vai ter no ciclo em si. Perfeito, perfeito, valeu. Chefe Érica? Boa noite, pessoal. Costa, no caso do ramo filhote, a avaliação não seria melhor feita, por exemplo, mensal, tendo em vista que as crianças dessa idade não têm essa memória toda, né, de o que eles viveram 5 meses antes, elas conseguem avaliar se foi bom ou não. Não seria mais interessante reduzir esse tempo de avaliação dentro do ciclo? Eu sugiro ainda destrinchar ainda mais, Érica. Eu faria isso semanal. Todo sábado acabou a reunião com um momento de descontração entre eles e perguntando o que você achou da atividade. E aí, no ciclo, fazer essa análise com os pais e responsáveis que vão participar semanalmente com os jovens. Mas sim, é fundamental esse tópico que você colocou, porque realmente não adianta a gente fazer 6 meses, 5 meses, 6 meses de atividade com o jovem do ramo filhote, chegar no final do ciclo e falar: e qual atividade você gostou mais de todas? Ele não vai lembrar das primeiras. Mas agora, se você fizer isso todo sábado, você consegue fazer um diagnóstico semanal e aí, depois, com esse diagnóstico semanal, você chega para o pai e fala: olha, nós temos isso aqui semanalmente. Então, vamos diagnosticar o que a gente acertou e errou nesse ciclo. Porque o que eles batem muito na tecla é que o ramo filhotes é o ramo da família. Então, é fundamental que a gente tenha essa atuação com a família. Eles estarão lá todo sábado com jovens, então a gente vai fazer todo esse processo participativo com eles. Então, semestralmente, a gente faz essa análise com os pais, mas semanalmente, ou mensalmente, ou quinzenalmente, o que for melhor na dinâmica da sessão, fazer com os membros juvenis também, para eles terem esse processo participativo de acordo com a maturidade que eles têm. Mais algum? Acho que é isso, Wagner. Então, foi um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez. Eu sinto muita falta de todo mundo, espero que em breve estaremos todos juntos aí fazendo churrasco, eu vou estar zoneando aí onde a gente estiver. E muito feliz também pelo convite e estar aqui com vocês. Obrigado. Valeu, Coço. 2 anos passa rapidinho aí, viu? Esquenta não. Se Deus quiser. Obrigado por ter aceitado o convite aí, por ter mostrado um pouco sobre essa nova fase que vai começar a girar aí aos poucos aí. Foi um Valeu, prazer. cara. Bem, pessoal, dando seguimento aqui aos nossos trabalhos, né? Nosso próximo tópico hoje seria conversar um pouco sobre como foi o CNJ esse ano, né? E para isso eu queria convidar algumas das pessoas que fizeram o CNJ esse ano. Esse ano o CNJ foi na nossa casa, foi em Minas Gerais, e conseguimos trazer aí 15 vagas para Minas Gerais, distribuídas em diversos distritos. Então, eu conversei com algumas pessoas já, pedi a presença delas aí. Temos aí o chefe André, Ronaldo, Cris, quem mais eu vi aí agora há pouco? Alessandra, tô vendo aqui a listinha. Podem ir aparecendo aí. Se você esquecer de alguém aí, pode aparecer, viu? Cadê esse povo?
Olha o homem aí. E aí, pessoal, gostaria que vocês trouxessem um pouco aí de como foi o CNGA esse ano, atualizações, o que vocês acharam do evento, o que vocês viram de diferente, o que pode trazer de feedback realmente para a gente poder se atualizar nesse sentido. Chefe Ronaldo, quer começar? Primeiro que abra a câmera dança, é assim? Bom também, não tem problema não. Primeiramente, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Olha o homem da camiseta aí, ó, chegou. Né? Foi uma grata satisfação participar do CNGA esse ano, né? Entrando lá como a gente fala, nos 49 do segundo tempo, né? Quase que caindo da caçamba, mas entramos, fizemos. Foi uma viagem fantástica, né? Eu acho que o principal diferencial é você ter noção que o escotismo de Minas Gerais é um dos escotismos mais tradicionais que nós ainda temos, né? Nós temos notícia de outros estados, de São Paulo, Rio Grande do Sul, na qual o escotismo é muito forte, mas é gritante a diferença, apesar de todos participarmos da mesma instituição, né? Então, cada um tem o seu jeito de bater o bolo e não significa que o jeito de um seja melhor ou pior do que o outro. Então, essa troca de visão, essa troca de perspectiva faz a gente crescer muito enquanto formador, faz a gente entender que nós somos parte de uma instituição maior e não de um bairro isolado, né, no coisa, e trouxe muita alegria no meu coração estar participando. Estamos aí brigando com as PUDs, né, e planejando um módulo, correndo atrás, ainda tem que conversar com o André sobre isso, né, André? A gente tem que tricotar algumas coisas aqui no sul de Minas a esse respeito, né, mas foi uma, assim, de coração, foi uma virada de chave, né? É um novo jeito de ser escoteiro, uma nova forma, e uma nova forma que eu devo dizer, novos ares, né? Aqui a turma aqui do Sul, ela tende a ser um pouquinho, como é que eu vou dizer, tradicionalista demais, né? Não que isso seja bom ou ruim, mas os tempos mudam e nós estamos num movimento, né? Então, grande parte da luta agora está sendo trazer essa visão, né, de atualizada para o nosso jovem aqui, passando por cima dos velhos calejos, dos velhos... E quando eu falo passar por cima, gente, tá? Eu estou falando assim, do jeito mais respeitoso possível, né? Mas devagarzinho e com um pouquinho de insistência, com carinho, a gente tem que começar a mostrar que essa turma que está chegando agora é uma turma muito boa e não deve ser desvalorizada por aquilo que pensa ou acha, ou só porque está seguindo uma orientação. No mais, era isso. A equipe de formadores, sem palavras, tá? Eu antes tinha os meus formadores favoritos aqui na região, né? Mas quando você vai para âmbito nacional, o jogo fica pesado, né? Eu não me lembro de ter feito um UD lá que fosse palestra, todas as UDs ativas, coisa muito dinâmica, muito fluida. Então, você aprende sem perceber que você está aprendendo. Aí, no final das contas, você vai ver, mas, gente, mas isso era isso. Então, eu peguei aquilo que eu li ali, ele está falando assim, se eu junto, olha, né? Sem que alguém tente lá na frente e dê as bênçãos, e é assim que tem que ser, né? Então, foi uma experiência fantástica. Posso? Deve. Bom, gente, boa noite para todos. O chefe Wagner convidou aí para a gente falar um pouquinho, né, de como é que foi o CNGA. E assim, eu acho que quando a gente pensa na formação, eu pelo menos tinha uma visão bem diferente do que seria um CNGA.
do que seria, né? Poxa, a gente chegar ali na terceira conta, o que seria isso daí? E eu acho que essa visão é a mesma visão que a gente tem quando a gente, às vezes, está começando também o movimento escoteiro, está começando ali a formação nossa como adulto, que a gente joga lá na frente, né? Falando, nossa, que peso que deve ser insígnia da madeira, a pessoa ela ser formadora, ela passar conhecimento, você imagina N coisas. E eu acho que uma das coisas que esse curso, pelo menos, abriu muito a minha mente quando eu penso em formação, é que hoje eu entendo que a insígnia de madeira, a gente chegar no curso avançado, é a formação básica que a gente precisa realmente ter. É aquela formação que todo escotista, ele tinha que chegar lá, ele tem que querer chegar até a insígnia de madeira, para que ele saiba o que ele está fazendo. Acho que é aqui que a gente entende os porquês, né? Então, por que a gente faz tudo isso? Por que o escotismo é assim? Por que a atividade é assim, assim, assado? Não necessariamente a IEM prepara a gente para ser um formador. A gente tem mais conhecimentos, então a gente é capaz de transmitir esse conhecimento pela nossa vivência, pela nossa experiência, mas não necessariamente ela nos capacita para isso. E aí vem, né, a gente faz o curso, o ECFOR, né, que é o curso de capacitação de formadores, então a gente tem uma noção de como é que se constrói uma UD, como é que se faz para transmitir as informações, e aí a gente chega lá no CNGA, então lá no CNGA 1, que é o nosso caso, e a gente tem a visão realmente de como se constrói conhecimento. Acho que é esse o principal ponto. Eu, pelo menos, assim, não sou da área da educação. Eu tenho uma linha de formação que remete um pouco a alguma coisa mas eu não sou da área de educação, eu não aplico isso no meu dia a dia, eu não trabalho com isso. E lá no CNGA, a gente aprendeu muito isso, sobre como se constrói conhecimento. Igual o chefe Ronaldo falou, o CNGA ele foi muito focado nessa ideia de construção através de metodologias ativas. Então, é realmente a gente aprender fazendo. Eu acho que lá nós tivemos a base realmente do que é o que a gente preza tanto no escotismo, que é o aprender fazendo, e como que a gente pega esse aprender fazendo e aplica isso daí no critério de formação, no critério de gerir adultos, porque o curso ele é de gestão de adultos, então a gente aprende a como trabalhar as nossas UDs, a como transmitir conhecimento, a como gerenciar conflitos, a como trabalhar com um adulto voluntário, que todos nós somos, como que a gente recepciona essas pessoas de uma forma adequada, como que a gente motiva esse adulto para que ele chegue cada vez mais alto no seu nível de formação, e assim por diante. Então, o CNGA, ele meio que desmistificou muita coisa na minha mente. Eu tive essa questão, eu imaginava que era um outro mundo, que lá eu ia aprender a ser diretor de curso, ponto. Eu ia sair de lá falando assim, não, para eu fazer um curso preliminar, eu tenho que seguir tal trâmite. Só que, na verdade, não. O CNGL ensina a gente a como que eu vou gerenciar tudo isso, como é que eu vou capacitar os meus formadores para que eles consigam transmitir conhecimento, para que o meu curso realmente tenha um objetivo, tenha uma função e realmente some na vida de cada um deles, cada adulto que está ali. E eu acho que o legal é que a gente pegou o CNGA nessa fase de mudanças, né? A gente estava no meio do processo de atualização. O programa ainda não tinha saído oficialmente, mas já tinha-se algumas coisas, já tinha pelo menos o POR. Então, as metodologias foram bem focadas em cima disso, que a gente trabalhe muito esse desenvolvimento de competência. E a maior mudança, eu acho que, assim, pelo menos é o que mais impactou, e é o que está sendo o desafio maior, eu acho que, para mim, acho que o chefe Ronaldo também compartilha isso, que antigamente, para concluir o CNGA, você precisava dirigir, podia ser um curso preliminar que fosse. Agora não mais, agora a gente precisa dirigir um módulo. Então, cara, não sei, para mim isso aí foi um peso, porque eu estava me preparando para eu dirigir um curso da linha sequencial. E aí chegou, agora a gente tem que desenvolver um módulo.
E aí o buraco é mais embaixo, que a gente realmente tem que entender do que a gente está falando mais a fundo, para que a gente transmita o conhecimento de uma forma mais adequada. Então, o CNGA, esse ano, ele foi poderosíssimo, foi uma turma gigantesca, né? Foi em BH, nós tínhamos 2 turmas no CNGA desse ano, era dentro do mesmo espaço, mas uma turma ficava mais afastada da outra. Então, a gente realizou 2 cursos totalmente distintos, com diretores distintos, o pessoal com uma capacidade incrível de conversa, de aplicação, enfim. Foi um momento maravilhoso. E a troca, igual o chefe Ronaldo falou, que nós temos ali com o pessoal de outras regiões. Isso daí só faz a gente crescer, você analisa realmente como é que funciona o escotismo em outros lugares, pega ideias novas. Então, que nós tenhamos isso, né? Que o CNGA, ele é meio que uma formação preliminar que nós temos a nível de formadores. A gente tem que chegar, fazer ele para a gente ter esse entendimento. E se Deus quiser um dia chegar lá no CNGA 2, para a gente realmente ter o nosso avançado de formação, né? Vamos usar essa palavra, não é o termo certo. Mas é isso, aí eu acho que é mais ou menos um relato de como é que foi o curso, que foi uma iniciativa muito legal, muito incrível. Eu sou extremamente grato à região escoteira de Minas Gerais por me fornecer essa possibilidade. O sul de Minas estava realmente muito necessitado de formadores novos, igual o chefe Ronaldo falou, e se tudo der certo, ano que vem, até meio do ano, a gente conclui aí e está com a nossa insígnia podendo ajudar aí e formar o pessoal. Valeu, chefe. Mais algum chefe quer contribuir? Boa noite a todos. Meu nome é Alessandra. Eu sou daqui do leste, né, do estado, do distrito Vale do Aço. Eu quero completar, né, o que já foi falado, porque realmente acho que para todos que participaram ter sido indicado, né, é uma grande honra. Foi um curso assim espetacular. A única certeza que eu saí de lá é que eu ainda tenho muito que aprender, né? Eu ainda estou. O que eu achava que eu sabia, eu já vi que eu não sei é nada. Né? Eu ainda estou no primeiro degrauzinho ali ainda. Né? E foi uma troca de experiência assim, única, né? Com os formadores, né? Com os colegas que estavam lá participando. Né? Eu acho que a gente aprende também muito com o outro. E assim, o aprender fazendo, né, foi o primordial ali. A gente conseguiu pegar assim, a dificuldade que é e a responsabilidade que é ter escolhido, né, seguir para a formação. É uma responsabilidade muito grande. E isso traz para a gente assim, um peso, né, realmente, porque você passar uma informação, você precisa de ter segurança, e essa segurança é só aprendendo, buscando mais informação, aprimorando, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer, foi uma experiência, assim, única, quero poder participar do outro, quero conseguir, o objetivo é conseguir finalizar, porque ali foi só o início, né? A parte mais difícil ainda estava por vir, mas foi ótimo, maravilhoso, assim, me sinto, assim, muito honrada, né, e orgulhosa, assim, de ter participado com as pessoas que eu participei. E é isso. Maravilha, chefe, obrigado. Mais alguém aí que participou? Deixa eu ver a lista aqui. Eu vi que o Cris estava aqui também. Eu gostaria de contribuir. À vontade, chefe. Primeiramente, agradecer à região mineira, né, me dar essa oportunidade. A minha formação, ela é escotista, né? Eu concluí em 2013, onde que a gente tinha a questão do último caderno. E eu deixei uma coisa lá para o meu leitor, né? Meu leitor, ele, depois que apresentei meu caderno,
ele pediu para colocar um espaço lá. Dentro do meu espaço lá, eu falava que eu gostaria muito de contribuir para a questão da formação. Por quê? O distrito que eu participo, que é o Lobo-Guará, é um distrito muito pequeno e a gente tem muita dificuldade nessa questão da formação. E muitas vezes a gente fica meio isolado quando a gente precisa assim, de aplicar um curso, apesar que a gente tem os distritos vizinhos, que é o Metropolitano, o próprio Norte de Minas já deu muito apoio para a gente. Porém, eu sempre escutava assim, a seguinte frase: a gente também, nós temos nosso potencial e a gente tem como formar a nossa equipe de formação. Então, assim, eu me candidatei mais uma vez. Acho que caiu. É, é, eu queria aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta para vocês. O André falou sobre a questão que uma das tarefas é dirigir um módulo técnico, né? Tem outras tarefas fora essa? Tem, na verdade, o CNGA, ele passa para a gente que nós temos que preparar, aplicar, né, planejar, aplicar e avaliar 5 ou 6, Seis. né, isso. 6 PUDs e aplicar ela em um curso qualquer. Isso, em cursos, e depois o que a gente precisa é concluir, fazer a aplicação de pelo menos um módulo ou curso técnico de pelo menos 4 horas, seja ele EAD ou então ele de forma presencial. E depois que concluir, tem aqueles pós, né, que aí você tem que fazer, aplicar um curso preliminar, tutorado, para que você realmente conclua oficialmente ali todas as suas fases, né, mas é isso. O chefe Maravilha. Cristiano Chefe voltou aí. Cris. Voltou, Cris? Voltei, caiu. Então, gente, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas que às vezes a gente conhecia só via online, né? E lá eu conheci pessoas assim, maravilhosas. Conheci pessoas que falaram assim comigo assim, cara, quando você precisar, nós estamos aqui. Então, eu acredito que todo mundo está participando aqui nesse momento desse encontro, né? Que esteve presente lá no CNGA. Eu posso contar com cada um de vocês, porque lá eu tive a oportunidade também de expressar um pouco, né, das minhas dificuldades que eu tenho aqui. E uma coisa que eu achei muito bacana, que, tipo assim, a região, né, ela me deu esse voto de confiança, né, me inscreveu no curso. Então, eu tenho que agradecer, conhecer, assim, o âmbito nível nacional, qual que é a verdadeira visão voltada à questão da proposta de formação. A gente está vendo aí essas mudanças, né, em relação do novo programa, então a gente vai ter que, como diz, andar ainda mais. Eu já tive a oportunidade, né, eu estou dentro do Morro Moscoteiro, mais de 35 anos, então eu vi aí o programa mudar várias vezes, e agora, de fato, tem uma mudança aí bastante significativa. Então, a gente está vendo aí muita movimentação. E o que eu acredito? Que, tipo assim, agora é a hora da nossa vez mostrar a nossa capacidade e sim colocar de fato, né, nossos conhecimentos, ajudar nessa questão dessa mudança que a gente está tendo aí dentro do movimento escoteiro, né? Então, assim, eu tenho só a agradecer. Ainda estou ainda com umas certas dificuldades, né? O Wagner sabe, eu tentei aplicar um módulo aqui, mas não foi possível. Teve até uma questão de saúde minha, não foi possível dar sequência. Mas a gente está nos preparando aí para 2026, né? A diretora distrital aqui, ela tem eu tenho que agradecer nesse ponto, ela tem muita confiança comigo, né? Então, e ela falou que ela quer que eu seja o pioneiro para formar aqui a equipe de formação. Lógico que, tipo assim, é uma tarefa que não é fácil, mas
pelo fato de tantos amigos que eu fiz aí no CNA, tem o Ronaldo, né? Ih, saí de novo. Daqui a pouco ele Pode volta. ser, pode ser conexão lá, o telefone dele. Bacana. É, mas, voltou. O Ronaldo e outros aí que contribuíram lá, né? Eu encontrei com a Ana. A Ana, ela teve assim, uma participação efetiva na minha formação. Então, assim, agradeço a todos aí pela confiança aí. Espero aí contar com vocês e eu acredito que nós temos uma caminhada pela frente aí. Muito obrigado, viu, Wagner, pela oportunidade aí de me apresentar. Alguns já me conhecem, né? Não vai dar para eu falar o nome de todo mundo aqui, mas agradeço todo mundo imensamente. Beleza, chefe, obrigado aí. É, pegando o gancho daquela outra pergunta, essas tarefas de vocês dirigirem os módulos, a participação de algumas UDs, né, dirigir um módulo, vocês têm um prazo para isso, certo? Qual que seria esse prazo? 1 ano, a partir do A final partir do momento que fez o curso. Isso. Então, vocês já têm 6 meses que já transcorreu, né? Uhum. Então, assim, é uma coisa Lembra que eu... não, chefe? assim, eu não sei se vocês têm dilação de prazo, tem alguma coisa nesse sentido, se precisar, maravilha, mas o que eu quero reforçar com vocês, com todos que fizeram o CNGA, é de aproveitar esse momento agora, de final do ano, que tem os conceitos distritais, e vocês se organizarem, certo? De propor a direção de um módulo para vocês conseguirem concluir e também atender necessidade dentro do distrito, tá? O CNGA, apesar dele fortalecer os formadores dentro de cada distrito, a gente também atua a nível regional, né? E claro que a coordenação de adulto, Luiz, está à disposição para poder ajudar nesse sentido de intermediar. Às vezes, dentro do distrito não está atendendo uma necessidade específica, pode-se direcionar a outro distrito também que possa ajudar, tá? E vocês não perderem esse prazo, de aproveitar, correr atrás, porque o ano que vem temos muito trabalho mesmo, principalmente nessa parte de formação de adulto, tá? A próxima reunião, inclusive, já quero deixar o convite aberto para vocês, que na próxima reunião a gente vai tratar sobre isso, sobre algumas equipes de trabalho específicas, né, de formação para o próximo ano, que a gente vai compor e eu vou explicar um pouco melhor nesse sentido, nesse cenário. Ok? O chefe, só para Sim? fazer um adendo, realmente, essa parte do módulo, eu acho que, pelo menos eu acho que eu posso dizer no nome da pessoa minha, do chefe Ronaldo, aqui no sul de Minas, logo depois do CNGA, acaba que a gente não realizou mais, basicamente, nenhum curso aqui. E, então, a gente realmente não conseguiu, mas só que nós realizamos, acho que um curso intermediário, que o chefe Ronaldo participou, junto comigo, lá nós conseguimos aplicar nossas UDs. Graças então, a Deus. As UDs estão ok, realmente falta agora a questão do módulo, mas é sim uma preocupação e a gente está buscando parcerias exatamente para fortalecer isso, para não acontecer, às vezes, igual aconteceu lá no caso do Lobo-Guará, o caso do Cristiano, que eles não conseguiram quórum até para conseguir fazer o módulo. Então, a gente aqui no sul de Minas, a gente está buscando parceria com o Distrito Rio Grande, que é vizinho nosso, para que a gente fortaleça esses módulos. Lá no Rio Grande, nós temos mais 2 formadores também que fizeram o curso. Então, a ideia é juntar forças dos distritos para que realmente a gente consiga fortalecer isso daí e ter aí, vamos pôr na nossa micro-região aqui, sul de Minas e Rio Grande, nós termos aí 6 novos formadores. 6? Vai dar quase isso. Quase. Acho que dá quase 6 novos formadores aí dessa última leva. Então, é realmente correr atrás disso daí para capacitar e a gente conseguir finalizar o curso. Senão a diretoria mata nós. Perfeito, essa linha de raciocínio mesmo, né? Vocês não conseguirem dentro do distrito, abraçar o outro distrito e fazer falou na parcerias. diretoria, o Gustavo balançando a mão aí. Vai lá, Horta, cadê você? Agora estão me ouvindo. Perfeito.
Maravilha. Agora deixa eu só botar o fone aqui, porque... O que foi? Foi? Fala alguma coisa. Perfeito. Ai, maravilha. Não, então, é só uma dica, assim, por quem passou recente, tem mais gente aqui do meu curso também, cadê? O Roblen estava aí, né? Enfim, o Roblen tá ali também. Então, uma dica é o seguinte, não foquem, é lógico que a gente precisa de entender a realidade do nosso distrito, aquilo que precisa e tal, porque é muito mais fácil de conseguir quórum, você está ali perto, essa é a proposta principalmente, né, de conseguir ter adultos ali para dirigir cursos naquela localidade ali, mas uma dica legal é não focar só nos distritos, principalmente agora no final do ano, né, apesar que agora também já está, né, o Conselho Distrital batendo na porta, é mais fácil de reorganizar isso, mas assim, levando em consideração aqui o Vale do Aço, por exemplo, a gente já tinha necessidade, né, de ter um curso, um módulo de interpretação do livro da Django, por exemplo. A gente já teria ele no meio do ano, acabou que a gente não conseguiu fazer presencialmente aqui. E aí a Luciana e a Alessandra foram para o CNGA. E seriam 2 cursos lá, enfim, que não deu certo. E aí a Luciana e a Alessandra foram. A Lu pegou o módulo para poder fazer. Só que, final de ano, que agora, inclusive vai ser agora em novembro, como que ela consegue jogar isso por um presencial? Vai ficar muito corrido, todo mundo já tem as datas ali e tal, não está no calendário. O que ela fez? Jogou para o EAD. Então, talvez uma facilidade e uma coisa que vai ajudar bastante é fazer esse módulo online também, sabe? Obviamente que presencial é muito bacana, muito melhor, enfim, tem seus prós e contras, mas no EAD também vale muito a pena, sabe? Então, para vocês, diretores, foquem nisso, porque aí a abrangência, ela passa do distrital para literalmente o regional, que é, de fato, o nível das iniciativas de formação, né? Então, se não der para poder pegar agora no Conselho Distrital, pensa também numa possibilidade de um curso EAD, né? Para ofertar para a região inteira aí, mas a prioridade de vocês no Conselho Distrital, viu? Galerinha que tem muito formador nos distritos aí, ó, dá briga sempre, a prioridade é SUS, pelo amor de Deus. A gente vai organizando, tem muito curso para acontecer. André, o quê? Faixa de Gaza da briga? Dá nada! Aqui é todo mundo calmo, tranquilo. Para com isso. Vai dar certo. A gente consegue conciliar aí e encontra termos. A gente tem muito tempo pela frente, muito trabalho também, tá? Pessoal, se não tivermos mais nada aí a acrescentar na noite, acho que podemos dar nossos trabalhos como encerrados, tá? Agradeço imensamente a presença de vocês e aguardo vocês aí para quinta-feira, dia 13, no nosso próximo encontro, tá bom? Boa noite a todos, sempre alerta e bom descanso. André, se você puder esperar um cadinho, só para eu fazer uma perguntinha. Boa noite, pessoal. Até quinta-feira, sempre alerta. Valeu. Até quinta.